É isso aí, gente. Estamos de volta, como eu prometi, dando início à nossa série de entrevistas que hoje, tivemos essa modificação um pouco de horário por conta do problema na nossa transmissão, mas não vai impedir aí o nosso exercício, de levar até você, teresopolitano, as informações, referentes às candidaturas. E a gente inicia a semana recebendo aqui nos estúdios do Diário da Manhã a candidatura do PSOL para este ano. Temos aqui o Paulo Ramos, candidato a prefeito, e o Rodrigo Cossenza, que é o candidato a vice-prefeito em outubro. Eu vou iniciar esse bloco, que você sabe é um bloco dedicado às apresentações pessoais e também a falar um pouco das motivações do nosso eleitorado, começando com o Rodrigo Cossenza. A gente sempre começa com o vice, para que ele se apresente para você, teresopolitano, fale um pouco da sua vida e da sua relação com a cidade também. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Anderson. Então, explica para o nosso telespectador quem é o Rodrigo Cossenza. Bom, antes de mais nada, agradecer a Diário TV e, todo o Grupo Diário. Eu acho super importante isso que vocês estão fazendo. E abrindo para os vices falarem, É inusitado isso. Sou professor de História, estou atualmente presidente do PSOL, sou militante faz alguns anos dentro do PSOL, sou nascido no Rio de Janeiro, mas minha família está em Teresópolis faz 23 anos, mais ou menos. Sou formado no Campos Sales. Legal. A motivação, Eu acho que a motivação se deve a todo aquele que é militante, militante político, militante de causas como a radicalização da democracia, a ampliação do ensino, que é uma luta que eu travo dentro da ideia da educação popular. A motivação é formar uma cidade, auxiliar a montar uma cidade para todo mundo, que construída por todos nós. A gente vive alguns anos sobre um certo esfacelamento da participação da população na construção de políticas públicas, e acho importante que, essas bandeiras sejam levantadas e, mais que isso, que essa perspectiva alcance o poder municipal e ela seja executada da maneira mais democrática, ampla e com a atuação do cidadão de forma plena. Legal. Rodrigo, vamos passar então para o Paulo Ramos, que é o nosso candidato a prefeito do PSOL. E eu queria que você falasse um pouquinho, Paulo, falasse para o nosso teresopolitano quem é o Paulo Ramos, que a gente sabe que é deputado, mas a origem do Paulo Ramos, e a tua relação com a nossa cidade também, Paulo. Bom dia. Bom, primeiro agradecer ao Diário a oportunidade dessa entrevista. É muito importante transformar o meio de comunicação num veículo de afirmação da democracia, dando igual oportunidade a todos. Então eu fico muito feliz e quero elogiar. Dizer que eu sou oriundo lá de Realengo, primeiro conjunto habitacional da era Vargas, onde tive a minha infância e a minha adolescência e início da juventude. Eu digo que o filho do operário começa a participar da atividade política quando ele vai para a universidade ou quando ele vai para a fábrica. E eu ingressei na Polícia Militar. Nesse período, então, fiquei vários anos na Polícia Militar e hoje cheguei ao posto de major da Polícia Militar. O que me dá muita alegria. Sou advogado, administrador de empresas e também desenvolvi um períodozinho muito pequeno, uma atividade, e aqui em Teresópolis tem muitos, que eu tive uma corretora de imóveis. Legal. Então e sou militante desde o tempo em que era estudante secundarista. Militante, e quem vem de Realengo, tendo convivido com a chamada classe operária, tem uma visão de sociedade. Quer dizer, o meu envolvimento na atividade política procura, com as minhas limitações, dar uma contribuição para a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, livre. Quer dizer, a verdadeira democracia.
mas tive a oportunidade de permanecer no Congresso Nacional durante 8 anos. Eu fui constituinte, digo assim, honrosamente. Eu sou um dos signatários da Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988, hoje completamente desfigurada, embora muitos direitos ainda estejam preservados, sendo nesse momento ameaçados, especialmente os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, os direitos de aposentados e pensionistas. Há aí uma possibilidade muito grande e é preciso uma resistência. Mas eu convivi muitos anos no PDT, com o velho Brizola, Darcy Ribeiro, Abdias Nascimento, e vou ficar só nos 3. E exerci os 2 mandatos de deputado federal, o segundo mandato lutando muito contra a revisão constitucional, muito. E sou agora deputado estadual, estou no 5º mandato. A minha última eleição para deputado estadual foi pelo PSOL. Não quero tecer considerações a respeito das minhas razões de ter deixado o PDT, mas ingressei no PSOL ainda há tempo de conviver com um grande companheiro que foi o Plínio de Arruda Sampaio. Sim. Fomos constituintes juntos, estivemos muito próximos durante a elaboração da Constituição. E no PSOL, passei a conviver também com grandes companheiros, como Chico Alencar, Jean Willis, na Assembleia Legislativa, com Marcelo Freixo, Eliomar Coelho. E a minha vida política me trouxe para Teresópolis. Eu não tenho raízes em Teresópolis. Eu posso dizer que eu tenho raízes políticas, porque o município de Teresópolis incorpora problemas graves que precisam ser enfrentados e resolvidos, mas que também são problemas que fazem parte da minha luta política ao longo da minha vida. E tive a alegria de ser muito bem recebido quando os companheiros do PSOL de Teresópolis tomaram conhecimento que o meu domicílio eleitoral, por questões ligadas à minha vida pessoal, tinha sido transferido para Teresópolis. E aqui encontra essa juventude, porque o PSOL, embora tenha como filiados alguns quadros políticos de mais idade, mas o PSOL traz a juventude. E dentre os jovens do PSOL, com os quais eu tenho tido muita alegria na convivência política, aprendendo muita coisa, é o meu Rodrigo Cossenza, que eu ainda brinco e digo para ele assim: eu gostaria de ter sido seu vice, mas como eu tenho uma longa caminhada, a direção do PSOL, os filiados ao PSOL, aqui em Teresópolis, entenderam que seria uma oportunidade para a cidade de Teresópolis o PSOL apresentar como candidato alguém que já tem uma longa trajetória demonstrando compromissos, tendo responsabilidade pública, tendo uma marca ideológica. Então eu quero aqui publicamente agradecer aos companheiros do PSOL, na pessoa do Rodrigo Cossenza, por ter me admitido, ter me acolhido, não é isso? Na tentativa de oferecer à população de Teresópolis uma alternativa. Legal. Eu tenho certeza que a juventude também está feliz, né, com a experiência do Paulo Ramos. Gente, eu queria perguntar aqui, como a gente tem sido, né, tem feito também aos nossos candidatos, em virtude desse momento político complicado que a gente vive, né, de tantas incertezas, como você disse muito bem, diz respeito à nossa Constituição, né, foi feita com tanto carinho, foi feita com tanto empenho, né, foi dedicada tantas vidas a ela, e por isso ela recebeu esse nome, né, de Constituição Cidadã, que tinha o cidadão como a sua prerrogativa máxima. Como nesse momento tão conturbado, ainda
motivar o nosso eleitor a participar do processo democrático, como convencer o eleitor a não cair, né, naquela comodidade, né, do seu desprezo à classe política, que a gente percebe muito, e como pedir voto num contexto como esse. Vou começar com o Paulo Ramos. Eu tenho que fazer referência às pessoas com as quais eu também convivi. E um quadro político muito importante, especialmente no Rio Grande do Sul, acho que foi também deputado federal, Alceu Colares. Alceu Colares dizia sempre assim: o voto é sua única arma, bota o seu voto na mão. O voto é um instrumento ainda à disposição, nas mãos do cidadão, para que ele possa contribuir, possa influir. Eu brinco muito e digo assim, quando as pessoas manifestam desilusão, é tudo ladrão. É assim que a gente ouve. Normalmente tá bem. É isso. Isto não é verdade, porque as pessoas têm possibilidades de comparar a trajetória de vida. Diz assim, na política, o passado vem na frente. Tem que verificar. Mas eu, às vezes, conversando com alguns eleitores desiludidos e por justos motivos, eu digo assim, tá bem, você não vai lá votar. Vamos ter um prefeito e 12 vereadores. Você vai lá e xinga a máquina, cospe nela. Tá legal, vamos ter um prefeito, 12 vereadores. Vai lá, quebra tudo. Vamos ter um prefeito e 12 vereadores. Então é preciso o quê? Compreender que ainda o processo eleitoral oferece a oportunidade de se promover as mudanças. Quem não está satisfeito tem que contribuir para mudar. E a contribuição se dá a partir do voto, mas ainda compreendendo o significado do partido político. Sim. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não sabem como é feita a apuração dos votos. Se eu tivesse força, e já tentei, junto à Justiça Eleitoral, eleições seguidas, é preciso dizer para o eleitor, vamos dizer, na eleição para vereador, é preciso primeiro escolher o partido, e depois, dentre os candidatos daquele partido, escolher em quem você vai votar. Por quê? Porque o seu voto pode eleger o candidato que você escolheu para vereador, mas vai necessariamente contribuir, se o seu não for eleito, para a eleição de qualquer outro do mesmo partido. Então, escolher o partido é importante. É por isso que nós dizemos lá, o PSOL é um partido necessário. É um partido necessário por quê? Vamos pegar o exemplo não só de Teresópolis. O PSOL aqui não tem coligação. Com todas as dificuldades, que não são pequenas, a começar por dificuldades materiais. Claro. Mesmo não sendo possível a contribuição de pessoa jurídica, de empresa, existe uma inferioridade material. E o PSOL é aquele que disputa com uma condição material menor. Não tem coligação. O PSOL não tem coligação porque não quer se confundir. O objetivo do PSOL é demonstrar à população de Teresópolis que o PSOL tem compromisso com as transformações, tem compromisso com as mudanças, mas o PSOL tem um compromisso com a cidade e não quer se deixar confundir. A cidade está aí tumultuada, os problemas são graves, o sofrimento humano é profundo, e o pessoal se apresenta, dizendo o seguinte, e aliás, aqui, nessa entrevista, é a maior oportunidade que nós estamos tendo. Daqui, população de Teresópolis, nos conheça, saia dessas questões superficiais, usadas pelo adversário,
Mas há quantos anos está em Teresópolis? Ah, mas é um paraquedista. Para saber a natureza do nosso partido, a formação dos nossos quadros e a trajetória. O que acumulou de conhecimento, de experiência, de compromisso público, de apego à ética. Apego à ética. Avaliar isso tudo. Porque quem vai definir o que quer para Teresópolis é a população de Teresópolis. O resultado da eleição vai dizer: o que a população majoritariamente quer é esse caminho. E depois não adianta reclamar. Portanto, estamos aí quase há 2 semanas, que cada um reflita e diga assim: a oportunidade, a gente diz assim, é uma velha careca que tem um fio de cabelo. Se não se agarrar nele, perde a oportunidade. E esse fio de cabelo em Teresópolis, não tenho dúvida, é o PSOL. É o PSOL. Agora, Rodrigo, você como um professor de história, né, que se envolve muito com os nossos jovens, há um medo muito grande da classe jovem eleitora meio que abandonar realmente o processo democrático, né? O pessoal está meio descrente. Você acha que tipo de argumento vai ajudar a trazer de volta o jovem para a vida política e até mesmo para a vida partidária? Anderson, eu acho que merece uma análise de como esse quadro de distanciamento da política foi se dando. Foi se criando em Teresópolis, em outras cidades também, uma casta de políticos profissionais. Sim. Que, para além dos cargos eletivos, foram impedindo a participação em outras instâncias, como conselhos municipais, como a atuação das associações de moradores, associação livre das associações de moradores. Então, o que a gente enxerga nessa juventude, eu vou tentar traçar essa ligação, é que essa nova geração, ela não consegue identificar o grau de participação que ela pode ter, o grau de atuação que ela pode ter para escolher os caminhos da cidade. Ela fica distanciada. E pior, ela acaba tendo contato com o que há de pior na política, que é o quê? É o favor, é você trocar o seu apoio por qualquer coisa que possa ser, por, sei lá, carro, gasolina, seja lá o que for. Ou seja, toda sorte de compra de apoio. Então você acha que essas ferramentas de participação democráticas, como os conselhos, né, que você disse muito bem, associações, estão sendo cerceadas ao longo desse tempo? A atuação dos conselhos, ela quase fica com uma atuação pela obrigação de se ter. Sim. Você tem a obrigação de ter o conselho, institucional, mas você não dá voz ao conselho e pior de tudo, você abafa a possibilidade do conselho de atuar livremente. Você abafa e aí você retira as esperanças, retira a força, a energia daqueles que estão dispostos ali. As pessoas que estão nos conselhos, elas estão ali por vontade, pela atuação, são voluntários. Elas estão ali porque elas se identificam ou no Conselho de Segurança, ou no Conselho de Educação, no Conselho de Saúde. Elas identificam ali um espaço de atuação importante do cidadão. Se esse espaço ele é diminuído, se esse espaço é posto de lado, se a atuação da prefeitura, da Câmara de Vereadores, não importa, não leva em consideração esses conselhos, ou as associações de moradores, ou sindicatos mesmo, o nosso grau de democracia, ele dilui muito. Aí a gente fica com uma democracia pro forma, sabe? Ela fica restrita ao universo do voto. E aí tem a questão que você colocou. Como essa juventude só enxerga o aspecto democrático no voto, que talvez seja o momento, muitos morreram, muitos caíram por conta disso, durante anos de ditadura que nós tivemos, então a gente tem que valorizar isso muito fortemente, mas se ela só enxerga no voto, e no voto feito dessa maneira, como era feito até há anos, já feito, se ela só enxerga dessa maneira, ela acaba se distanciando e perdendo a esperança da possibilidade de mudança e de participar dessa mudança. Participar da mudança, eu acho que é o que anima mais. E pode participar da mudança. Participar da mudança é você atuar politicamente
você atuar politicamente em todas as instâncias que você puder, desde a sua escola até a sua associação de trabalhadores, de moradores, seja o que for. O negócio é participar mesmo. Se me permite? A gente está finalizando, mas dá tempo, uma parte. É a percepção que foi imposta Sim, que a participação não representa. não representa, né? Não tem importância. Não representa, quer dizer, a política feita para o mal, partidos políticos sem fisionomia, sem compromisso, sem identidade. Eu acho que o microfone desligou aqui. Para cima aí. Pronto. Aproveitando, né? Tá. Que eu digo assim, ter um vice-professor de história É bom, é um luxo. Né? Mas eu digo o seguinte, a política feita para o mal, a sensação de que a participação não significa nenhuma contribuição, tudo artificial. Partidos políticos criados, única e exclusivamente, como instrumento de viabilizar candidaturas, ou dividir o botim, dividir o poder, com finalidades escusas. Pô. Quer dizer, eu quero reiterar isto, quando o pessoal se apresenta sozinho, quer deixar essa mensagem. O pessoal não faz parte dessa confraria. O pessoal está ali trazendo para a participação. Legal. A gestão democrática que o pessoal advoga é a gestão com a participação da sociedade. Os conselhos tendo independência para criticar, para influir, e não um conselho submetido à vontade, às ordens do chefe do Poder Executivo. É isso aí. Isso aí, é bom ter um professor de história mesmo, porque no próximo bloco a gente vai falar de educação, tenho certeza que o Rodrigo quer falar bastante, né? Gente, nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Lembrando que no próximo bloco nós teremos aqui saúde e educação como os temas prioritários, né, escolhidos por você que está em casa. E no último bloco, no terceiro bloco, você ainda tem a oportunidade de mandar para cá uma pergunta para os nossos candidatos. Então, fique à vontade em participar com a gente, mande a sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo e o terceiro bloco da entrevista de hoje. Não sai daí.